Grandes civilizações não caem por acaso. Elas caem quando abandonam as ideias que as sustentam. Neste canal, nós revisitamos os pensadores que explicam o passado para entender o presente e antecipar o futuro. Léo Strauss, filósofo que desafiou a modernidade. A crise silenciosa da civilização. Vivemos em uma época onde tudo parece permitido, onde cada pessoa cria sua própria verdade e onde a política deixou de buscar o bem para discutir apenas o poder. Para entender Léo Strauss, você precisa compreender o problema central que ele identificou: a falência da filosofia política moderna. Segundo Léo Strauss, houve uma ruptura profunda na história do pensamento ocidental, uma mudança silenciosa, mas devastadora. Antes da modernidade, filósofos como Platão, Aristóteles faziam uma pergunta essencial: qual é a melhor forma de vida? A política para eles não era apenas organização de poder. Era uma extensão da ética, era sobre justiça, sobre virtude, sobre o bem humano. Mas então, algo mudou. A ruptura começa com nomes como Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke. Esses pensadores abandonaram a pergunta clássica e colocaram outra no lugar: como garantir ordem, segurança e estabilidade? Perceba a mudança. Sai o bem, entra a sobrevivência. Para Thomas Hobbes, por exemplo, o ser humano vive em um estado de guerra, de todos contra todos. A solução: um estado forte, um leviatã. A política deixa de ser moral e passa a ser técnica. Strauss chama isso de rebaixamento da filosofia política, e esse rebaixamento teve consequências profundas. Ao abandonar a ideia de um bem objetivo, a modernidade abriu uma porta perigosa: o relativismo, a ideia de que não existe verdade universal. Cada sociedade cria seus próprios valores. O certo, o errado são apenas construções. E aqui entra um personagem fundamental: Friedrich Nietzsche. Nietzsche percebeu algo que poucos tiveram coragem de admitir: Deus está morto. Mas atenção, para Strauss, Nietzsche não é o culpado, ele é o diagnosticador. Ele enxergou o que a modernidade estava produzindo: um mundo sem fundamentos, um mundo sem verdade, um mundo à beira do niilismo. E Strauss leva isso extremamente a sério, porque quando tudo é relativo, tudo passa a ser permitido. E aqui está o ponto mais inquietante da análise de Léo Strauss. O relativismo não é apenas um problema filosófico, ele é um problema político. Sem critérios objetivos de certo e errado, a justiça vira opinião, a verdade vira narrativa, a política vira disputa de poder bruto. E isso abre espaço para algo muito mais sombrio: regimes totalitários. Strauss viveu no século XX. Ele viu de perto os efeitos de ideologias que rejeitaram a verdade objetiva. Nazismo, comunismo, massas manipuladas. Tudo isso, segundo ele, tem raízes na crise da filosofia moderna. Mas então surge a pergunta inevitável: se a modernidade falhou, existe uma outra alternativa? E é exatamente aqui que Strauss dá o primeiro passo, um passo ousado, quase provocador. Ele propõe algo que poucos estariam dispostos a aceitar: voltar aos antigos, mas não como nostalgia, e sim como redescoberta. Agora vamos entrar no cerne da obra de Strauss: o retorno a Platão e Aristóteles. A ideia de que a verdade pode sim ser conhecida.
Agora entramos na parte mais sofisticada e, ao mesmo tempo, mais intrigante da obra de Strauss. O filósofo que desafiou a modernidade. E se eu te dissesse que os maiores filósofos da história não escreveram exatamente o que pensavam? E se os textos que atravessaram séculos forem, na verdade, mensagens codificadas? Essa é uma das ideias mais provocativas de Léo Strauss. E ela muda completamente a forma como você lê filosofia. Strauss desenvolve uma tese ousada. Muitos filósofos escreveram de forma esotérica, ou seja, há um significado visível, exotérico, e um significado oculto, esotérico. Mas por que alguém faria isso? A resposta é simples e inquietante: perseguição. Durante grande parte da história, pensar livremente era perigoso. Questionar religião ou política podia levar à morte. E Strauss explora isso profundamente em sua obra Perseguição e a Arte de Escrever. Segundo ele, filósofos descreveram uma técnica refinada: escrever de forma que apenas leitores atentos entendessem o verdadeiro significado. A escrita esotérica não é óbvia. Ela se manifesta em detalhes sutis, como contradições aparentes, mudanças de tom, omissões estratégicas, ordem incomum dos argumentos. Strauss sugere que esses elementos não são erros, são pistas. Por exemplo, ao ler Platão, por que certos diálogos terminam sem conclusão? Porque algumas ideias parecem inconsistentes. Porque Sócrates frequentemente finge ignorância. Nada disso é acidental. É parte da estratégia filosófica. Essa forma de escrita cria dois tipos de leitores. O leitor comum lê o texto literalmente, aceita a superfície, encontra ideias mais seguras e convencionais. O leitor atento questiona inconsistências, observa detalhes, percebe o que não está sendo dito. O segundo leitor é o verdadeiro interlocutor do filósofo. Strauss acredita que a filosofia sempre foi, em certo sentido, uma conversa entre poucos. Não por elitismo simples, mas por necessidade. Para entender o porquê dessa cautela, Strauss nos leva novamente a Sócrates. Sócrates não escreveu nada, mas foi condenado à morte. Seu crime: questionar crenças, desafiar autoridades, expor contradições. A mensagem é clara: a verdade pode ser perigosa, e os filósofos que vieram depois aprenderam essa lição. Eles não abandonaram a verdade, mas aprenderam a escondê-la. Strauss está certo? Então temos um problema sério. Talvez estejamos lendo os clássicos de forma errada. Talvez tenhamos simplificado ideias profundas, ignorado camadas importantes, transformado filosofia em algo superficial. E mais, a própria história da filosofia pode estar mal interpretada. Strauss não está apenas propondo uma teoria de leitura, ele está propondo uma revolução hermenêutica. Mas isso nos leva a uma pergunta decisiva: se existe um significado oculto, o que exatamente esses filósofos estavam tentando proteger? E mais importante, qual é a verdade que não pode ser dita diretamente? É aqui que Strauss entra em seu tema mais profundo: o conflito entre razão e sociedade, o problema do direito natural e a possibilidade de uma verdade universal. Vamos fechar esse percurso com os temas mais densos da obra de Léo Strauss. Agora vamos ao fechamento, onde Strauss atinge seu ponto mais profundo e também mais controverso. Léo Strauss, o filósofo que desafiou a modernidade. Verdade
política e o destino da civilização. Depois de tudo que vimos até aqui, a crise da modernidade, o retorno aos clássicos, a escrita nas entrelinhas, chegamos ao ponto decisivo. Existe uma verdade objetiva sobre justiça, ou tudo é relativo? Essa não é apenas uma questão filosófica, é a pergunta que define o futuro da política. E é aqui que Léo Strauss trava sua batalha final. No centro da obra de Léo Strauss está a defesa de uma ideia antiga, mais poderosa, o direito natural. Essa ideia, presente desde Aristóteles, afirma que existe uma natureza humana. Essa natureza implica certos fins e desses fins derivam critérios de certo e errado. Ou seja, a justiça não é uma invenção. Ela pode ser conhecida, ela pode ser discutida racionalmente. Agora compare isso com o pensamento moderno, influenciado por Hegel ou Karl Marx, o chamado historicismo. Cada época cria seus próprios valores. Não existe verdade universal. Tudo depende do contexto histórico. Strauss vê nisso um problema fatal, porque se tudo é relativo, nada pode ser verdadeiramente defendido. Sem um padrão objetivo de justiça, leis se tornam decisões arbitrárias, políticas viram preferências, o poder substitui a verdade. E aqui está o ponto mais duro da crítica straussiana: o relativismo não leva à tolerância, ele leva ao niilismo, e o niilismo, por sua vez, abre espaço para regimes autoritários, manipulação ideológica, destruição de valores fundamentais. Strauss não está fazendo teoria abstrata, ele está olhando para o século XX e vendo exatamente isso acontecer. Mas, mesmo defendendo a verdade, Strauss não é ingênuo. Ele sabe que existe uma tensão inevitável entre filosofia e política. A filosofia busca a verdade, custe o que custar. A política busca a estabilidade, ordem e coesão. E isso gera um conflito permanente. Inspirado em Sócrates, Strauss entende que nem toda verdade pode ser dita diretamente, porque pode desestabilizar a sociedade, pode ser mal interpretada, pode gerar caos. Aqui entra um ponto delicado e muitas vezes mal compreendido. Strauss não está defendendo mentira, ele está defendendo prudência filosófica e a ideia de que a verdade exige responsabilidade, o conhecimento exige maturidade e nem todo público está preparado para tudo. A obra de Léo Strauss gerou uma escola de pensamento, o straussianismo. Seus alunos ocuparam posições importantes na academia e na política, principalmente nos Estados Unidos, mas isso também trouxe controvérsias. Strauss foi acusado de elitismo intelectual, justificar manipulação política, influenciar estratégias de poder. Muitas dessas críticas, no entanto, são simplificações, porque Strauss nunca ofereceu um manual político. Ele ofereceu algo mais desconfortável, uma crítica profunda às bases da modernidade. No final, o que Léo Strauss nos deixa não são respostas fáceis, mas perguntas difíceis. Existe uma verdade objetiva? A razão humana pode alcançá-la? A política deve se submeter à ética? A modernidade perdeu algo essencial? Strauss nos obriga a fazer algo raro no mundo atual: pensar com profundidade, ler com atenção, duvidar das certezas fáceis. Talvez o maior ensinamento de Strauss seja este: a civilização não se sustenta apenas com progresso técnico, mas com fundamentos morais. E quando esses fundamentos desaparecem, todo o resto começa a ruir. Mais um pensador da filosofia política, extremamente necessário para o nosso tempo, para compreendermos o atual momento pelo qual o mundo passa. Se você gosta de filosofia, de política, segue o canal, curte, comenta e compartilha.
Grandes civilizações não caem por acaso. Elas caem quando abandonam as ideias que as sustentam. Neste canal, nós revisitamos os pensadores que explicam o passado para entender o presente e antecipar o futuro.